Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, sucursal do governo global fica em Nova York. Segue ele falando merda, mentindo, fazendo o que ele faz aqui. Ele usa as plataformas todas. Aí vem a esquerda e fala assim, ele desonrou. Tu vê, presta atenção no jogo internacionalista. O inimigo é o internacionalismo, o governo global, tá? O fim dos países. O Bolsonaro vai lá e fala um monte de merda, mente e faz propaganda. O Bolsonaro é um false flag americano. Ele é a continuação, o plano B do golpe de Estado americano de 2014-16. Aí vem os Estados Unidos, aí vem e ele, os militares que deram o golpe, são literalmente os filhos dos antigos ditadores de 64. A Lava Jato, operação do FBI, Sérgio Moro tira foto dos letreiros do FBI. O STF prendeu Lula usando um julgamento norte-americano baseado no fato das empresas serem privatizadas, fraude, ataque, golpe de Estado também. O Bolsonaro ele vai nesses fóruns internacionais e fala um monte de besteira, mente e faz propaganda. Aí a esquerda não ataca ele por ser um falso nacionalista, ataca ele por ele não ser um bom comportado internacionalista. Ele foi na ONU e humilhou as pessoas. Ele foi na ONU e onde se desrespeitou a Assembleia da ONU, desrespeitou, sabe? É tudo assim. Então a esquerda ataca ele assim. Depois eu vou talvez pegar e mostrar como a esquerda faz isso. Então aqui vem o Bolsonaro falar as merdas dele de sempre. Voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. Mentira, mentira. Mentira. Ele vai lá fazer propaganda de fora para dentro. E ele também usa o status, os internacionalistas, que são cúmplices do golpe de Estado, porque eles não aceitam. Tu quer fazer um governo global, certo? Então tu é contra as nações. Tudo é transferido para os Estados Unidos, que é mais fácil controlar um que controlar todos. Tu entendeu como é que funciona isso? Lembrando que o PCO, que se disfarça de nacionalista, é a favor da sociedade internacional. São tudo inimigo. Os números falam por si só. A estimativa é de que, no final de 22, 4% das famílias brasileiras estejam vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Em 2019, eram 5,1%. Isso representa uma queda de mais de 20%. O Auxílio Brasil, programa de renda mínima criado... Aí vai lá fazer propaganda para dizer que ele é do povo. O Bolsonaro vai até a ONU para fingir que é o Lula. Aí na ONU o Bolsonaro vira o Lula. Entendeu? Caiu incrível. 5 pontos percentuais, chegando a 9%, taxa que não se via há 7 anos. Reduzimos a inflação com estimativa de 6% no corrente ano. Tenho a satisfação de anunciar que tivemos deflação inédita no Brasil nos meses de julho e agosto. Mentira, tudo isso é mentira. Isso é que nem o índice DH do Chile ser o mais alto do mundo e os liberais achando assim, lembra? Não entendo porque os chilenos estão quebrando tudo, tacando fogo em tudo, já que o Chile tem o maior índice DH do mundo. É a mesma coisa. Desde junho, o preço da gasolina caiu mais de 30%. Mas o valor do dinheiro diminuiu e não tem emprego. E a inflação comeu o valor do dinheiro e os salários não crescem. Quer dizer, diminuiu em relação ao que subiu. E a gasolina nunca foi 4, a gasolina sempre foi 2,50, 3. Com o real valendo, o dólar valendo R$3. Então presta atenção, tu tinha na época da Dilma, a Dilma estava sob ataque de golpe de Estado. O segundo mandato da Dilma ela já estava sob ataque. Ela estava sob ataque já na metade do primeiro. Tá? Então, o PT ele tinha auspícios nacionalistas, mas ele também está alinhado ao internacionalismo, mas é o internacionalismo multipolar. Os Estados Unidos é a favor do internacionalismo unipolar. Vocês estão vendo o que eles estão fazendo na Alemanha, com a OTAN
em relação à guerra da Ucrânia. Virão mais notícias sobre isso logo. Isso não para de acontecer. Então, essa é a disputa. Só que eu sou contra, e eu explico por quê. Você também deve ser contra a qualquer governo internacional. Porque o governo internacional implica o fim do país. Então, esses caras da ONU, eles concordam com o Bolsonaro. O Bolsonaro é um capataz dele. O Bolsonaro é um holograma dos capatazes deles, que são esses maçons no exército, junto com esse McDonald's do mercado brasileiro, que é representatividade colonial do mercado do sistema banqueiro internacional baseado em Nova York, em Londres também. Então o Brasil não é independente porra nenhuma. Hoje, um litro no Brasil custa cerca de 90 centavos de dólares. O preço da energia Vezes 5. elétrica também teve uma queda de mais de 15%. Quero ressaltar que vamos supor que houvessem essas reduções. São reduções baseadas nos aumentos que o golpe de Estado fez. Então é como se eu te roubasse 1.000 e durante um período não tem nada. Aí eu te devolvo 400, eu digo, mais de 8% subiu. É isso que eles estão fazendo. E outra que eles destruíram, nós não somos mais. Nós financiamos essas empresas, nós criamos com o nosso imposto. Pessoas em gerações passadas foram empobrecidas para criar essas indústrias. Aí vem o neoliberalismo e rouba essas indústrias e privatiza elas. E diz, vão me devolver o imposto que eu passei anos pagando? Não. É roubo. E não é corrupção isso? Neoliberalismo é corrupção. Em escala internacional. Se você quiser colaborar com o canal, aqui está o Pix, copie e cole o Pix no seu aplicativo bancário, não precisa entrar em site nem se cadastrar em site nenhum. Pode doar qualquer quantia. Assinaturas no Apoia-se a partir de R$10 e no Catarse a partir de 5. No Apoia-se você tem um react contra liberal, 35 por mês. Você escolhe um vídeo de um liberal sem vergonha, safado, anarcocapitalista, libertário, e eu faço um react contra ele. o custo da energia não caiu por causa de tabelamento de preços Porque o comunismo não existe. ou qualquer outro tipo de intervenção federal. Não, mas tu vê que não é intervenção federal? O golpe de Estado não é intervenção federal. O golpe de Estado é acionado de Washington e os seus players aqui embaixo cooperam e trabalham juntos. Aí não vai. Tu viu? É conversar com um narcisista esquizofrênico. Não dá pra conversar com esses caras por causa disso. Eles fingem que ele é mentiroso. Ele virou o Lula. O Bolsonaro virou o Lula. Ele só fala de números e coisas. Quer ver que ele virou o Lula? Só que ele é uma versão do mundo bizarro do Lula. O Lula já não é grandes coisas, né? O Bolsonaro é menos que isso. Viu uma coisa? Mais de 80%. A gasolina baixou 4%. A crise, a fome, estamos combatendo todas as coisas. Os pobres não têm um prato de comida para comer, agora eles têm. Estamos resolvendo o problema da criminalidade. A pobreza está diminuindo, a gasolina está baixando. Nosso povo pode comer um bife com arroz e com feijão agora feliz. Notou alguma diferença? Em discurso é a mesma coisa. Então, no fundo, o bolsonarista é um lulista. Porque a única narrativa que o Bolsonaro é um Lula. Como é que eles amarraram esse negócio do Bolsonaro? Não é o Bolsonaro que inventou a narrativa anticorrupção. Essa narrativa vem do FBI, vem do Washington. Eles montaram, levaram todo o ano 2000 para fabricar esse troço. Então, esses caras são fracos. Eles têm muita dificuldade para arrastar esse negócio. E é só por causa da burrice e falta de cooperação política do povo brasileiro que esses caras conseguem fazer isso. Eu estou dizendo isso há 5 anos. Esses caras são tudo burro. Chuta que cai. Só que cadê a esquerda? Tu não acha uma bandeira do PT na rua. Eles têm medo desses caras. Eles têm medo desses idiotas. Então, acontece isso. Vai ter mais, porque a gente espera o saco esvaziar um pouco. Né? É bom que o saco esteja cheio de esperma. Mas quando se diz enche o saco, não deve ser esse saco, né? Deve ser um outro saco, não sei a origem da expressão. Saco de bosta pra tocar na cara, filho da puta. Que Deus proteja a todos, que Deus abençoe a todos. E foda-se o governo global.